E aí, primeiro G, primeiro H, vocês estão entendendo direitinho o que eu tô postando? Esses videozinhos estão sendo facilitadores para vocês ou não? Respondam aí quem assistir. Então vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo aí dessa quarentena, tá certo? Agora com o estudo do texto literário e não literário, que a gente entra também nessa reflexão entre arte versus realidade, que até no plano de fundo dessa apresentação vocês conseguem perceber esse choque entre um e outro, né? O que é que diferencia? Por que existe essa dualidade? Então vamos lá, né? Arte versus realidade, a função informativa versus a função artística. É importante ressaltar logo de início o seguinte ponto: qualquer produção artística, ela vai refletir a realidade da época em que ela foi produzida. Se eu tenho produções, por exemplo, do século XIX, elas vão refletir a sociedade daquela época do século XIX. Por quê? Porque os artistas eles vão retratar a realidade que está ali ao redor deles, né? Como eles veem essa realidade. Vai ser aí então a realidade subjetiva, que vai ser refletida nas obras desses artistas a partir dos seus pontos de vista, né? Cada um espelha a sua arte, faz a sua arte a partir de como observa a realidade ao seu redor. Então nós temos aí alguns quadros, né? E uma fotografia. Vocês podem ver que esses quadros há reflexos da realidade que a gente consegue observar na fotografia que aí está, bem como nessas duas outras fotografias que a gente vê aqui em seguida, né? Nós temos um artista que vai refletir a realidade que ele conseguiu enxergar ali no meio ao qual ele estava imerso, tá certo? No meio que ele vivia. Então vamos lá para essa diferenciação entre o que vem a ser o texto literário e um texto não literário. A gente tem aqui esse trechinho retirado da Veja, São Paulo, tá certo? Então vamos lá, que tem o título seguinte: Descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Né? A gente vê aí uma realidade bem triste da sociedade que a gente vive, né? Que é a fome, os moradores de rua, certo? Isso é retratado assim como esse fato que está aqui no texto aconteceu. Agora prestem atenção nesse outro texto aqui. O bicho, de Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comidas entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Né? Aqui a gente tem a mesma temática, né, da fome, certo? Das pessoas revirando comidas, né, revirando lixos, na verdade, atrás de comidas, nessa realidade triste, só que sendo estruturada de maneiras diferentes. Nesse primeiro texto, né, a gente vê o relato de um fato, algo que realmente aconteceu. Aqui, o texto ele já é estruturado de uma maneira diferente, certo? Ele já traz uma construção diferente, ele já está organizado de maneiras diferentes. E aqui a gente vai ter um texto com características literárias, né? As pessoas, ao refletirem sobre esse texto, elas podem ter inúmeras interpretações, trazer inúmeros argumentos, trazer inúmeros fatos que vão ser refletidos na interpretação dessas pessoas a partir da vivência de cada um. Já aqui, o que a gente leu, certo? Não tem como ser entendido diferente por nenhuma outra pessoa, tá? Então, o texto literário ele vai nos proporcionar isso, que a gente consiga, né, cada um tem a sua interpretação a partir daquilo que a gente lê. Então, vamos lá. O texto literário ele é caracterizado por apresentar uma linguagem pessoal que carrega emoções, reflexões, visão poética da vida, das pessoas ou de determinadas situações. É marcado pela subjetividade e sentido conotativo.
Os textos literários são aqueles que expressam a realidade ou ficção de uma forma poética, sendo totalmente influenciado por quem os escreve. Entre os tipos de textos literários estão as crônicas, contos, poemas, romances, fábulas, peças teatrais, minicontos, lendas, telenovelas, letras de músicas, roteiros de filmes e etc. Né? Então é basicamente aquilo que eu já tinha falado aqui com vocês no início dessa discussão, certo? Entre arte e realidade. Voltando aqui para os textos, aqui a gente vê a realidade nua e crua, um fato como ele realmente aconteceu. Aqui a gente já vê uma organização de palavras de uma forma diferenciada, certo? Que foi escrita por alguém a partir da sua visão da realidade na qual a pessoa vive, tá? Aquilo que ela enxerga que acontece ao seu redor. Dando continuidade, né? O texto não literário, também chamado de texto utilitário, ele é caracterizado por utilizar uma linguagem impessoal, que demonstra a realidade tal como ela é, conforme a gente viu no primeiro texto, tá certo? Desse modo, um texto não literário é construído de forma objetiva e com linguagem denotativa, sempre priorizando a informação. Entre os tipos de textos não literários estão notícias de jornais, TV, revistas e etc. Artigos científicos, anúncios publicitários, entre esses outros gêneros que tem aqui listados para vocês, tá? Então, a gente entra no seguinte ponto. O texto não literário, ele vai trabalhar sempre com a linguagem denotativa. E o texto literário, ele vai trabalhar com a linguagem conotativa, tá certo? Então, denotação e conotação seria o quê? Vamos refletir através dessas duas frases que nós temos aqui. Os donos soltaram os cachorros para aqueles que pudessem passear na fazenda. E a gente tem, eles soltaram os cachorros quando perceberam que foram enganados. Na primeira frase, a gente vê que realmente os donos de uma fazenda soltaram os cachorros que eles tinham para que esses cachorros pudessem passear por essa fazenda, né? Aqui é uma linguagem denotativa, certo? Aqui é o sentido literal. Os cachorros saíram para passear na fazenda, os donos soltaram esses cachorros. Já nessa outra, né, eles soltaram os cachorros quando perceberam que foram enganados. É tipo, fulaninho soltou os cachorros em cima de mim porque ficou estressado, né? Ou seja, é uma expressão que a gente utiliza quando alguém está com raiva, né? Fulano soltou os cachorros em cima de mim, fulano se estressou, fulano reclamou, quer dizer a mesma coisa, tá? Então, nessa segunda frase, a gente percebe que foi utilizada a linguagem conotativa, tá? É uma linguagem subjetiva, digamos assim, tá certo? Não quer dizer que eles soltaram os cachorros de verdade, os animaizinhos, né? Eles ficaram estressados e falaram muita coisa. Então, vamos lá. Denotação é quando o sentido da palavra é comum, é o sentido do dicionário. Quando nós utilizamos a palavra com o sentido do dicionário, o sentido que ela realmente tem, certo? A linguagem ela vai ser uma linguagem exata e precisa. O objetivo é deixar claro o que está sendo dito na denotação. Já na conotação, a gente vai utilizar palavras de modo criativo, de modo artístico, tá certo? É a famosa linguagem figurada, ok? É uma linguagem expressiva que vai possuir mais de um significado, como a gente viu nas duas expressões utilizadas nas frases anteriores, né? Os donos da fazenda soltaram os cachorros, ou fulaninho soltou os cachorros, isso, aquilo, outro, né? É diferente, e uma realmente aquilo aconteceu, e outra foi uma maneira de eu dizer que alguém se estressou. Então, a gente tem mais um exemplozinho aqui, né? Retirado do UOL. O influenciador e comediante Whindersson Nunes, de 25 anos, e a cantora Luísa Sonza, de 21, anunciaram hoje que se separaram, após 4 anos de relacionamento. Os dois usaram os seus perfis no Instagram para compartilhar a decisão com os fãs e seguidores. Decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar nosso relacionamento. Estamos nos separando para a maioria das pessoas, mas na verdade é que só estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro, pontuou o Whindersson em sua longa mensagem também compartilhada por Luísa. E aqui
A gente tem um poema, né, que é um soneto da separação. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Vocês conseguem perceber que os dois textos, esse e esse, eles tratam do mesmo tema, mas de maneiras diferentes? Pois é, né? Em um a gente tem uma situação real, fatídica, contada da maneira que aconteceu, certo? E aqui a gente tem a linguagem sendo utilizada de maneiras diferentes, né? Há uma, como é que eu posso dizer? Há uma brincadeira aí com as palavras, né? Uma organização com as palavras que nos traz uma outra leitura sobre esse mesmo tema, tá certo? O tema da separação, né? Deu para perceber, pessoal? Ou não? Então, para finalizar, a gente tem esse quadrinho comparativo aqui. Quem quiser, dê pause e preste atençãozinha. Quiser anotar também, eu acho legal, tá certo? Então, vamos lá, né? Texto literário. São textos narrativos ou poéticos que possuem elementos artísticos que tendem a causar emoções. Nos textos literários, a gente vai ter isso, né? Expressão de emoções, de sentimentos, ok? Ele tem a função estética, que ele vai se destinar ao entretenimento, à arte, à ficção. A linguagem subjetiva e conotativa, olha aí, né? Ele utiliza elementos como a variabilidade, figuras de linguagem, multissignificação, metáforas e possui liberdade da criação, né? Existe aquele negocinho chamado liberdade poética. Lembrem disso. Ele é composto por ficção, baseada na vontade e imaginação do artista. A leitura de um texto literário ela vai incluir a busca por metáforas e simbolismos, né? Se vocês analisarem esse último poema que eu coloquei aqui para vocês, o Soneto da Separação, vocês vão encontrar metáforas que indiquem, né, que aquele texto fala sobre isso, tá certo? E como exemplo de gêneros do tipo, né, a gente tem os poemas, os contos, os romances, as novelas, as fábulas e as crônicas, entre outros textos que também figuram aí no universo literário, tá certo? Já o texto que não é literário, eles são geralmente os textos informativos e objetivos, notícias, por exemplo, tá? Artigos científicos, receitas, manuais, certo? Ele tem uma função utilitária, né, que é informar, convencer, explicar. Ele não tem o intuito de causar emoção nas pessoas, ele tem o intuito realmente de informar, tá certo? É uma linguagem objetiva e denotativa, ou seja, as palavras elas não vão trazer mais de um significado para a gente. Linguagem objetiva, concisa e clara, justamente para não trazer vários significados. E ele vai utilizar fatos e informações, como a gente viu lá no textinho, né, relatando a separação de Whindersson. Analisar um texto não literário requer confirmação dos fatos, conhecimento, desenvolvimento de habilidades e realização de tarefas, certo? E aqui tem os gêneros que fazem parte dessa leva não literária que eu já citei para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, podem colocar dúvida nos comentários que eu respondo, tá certo? Ou quem tem como entrar em contato comigo, quiser tirar dúvidas a respeito, também fiquem à vontade para isso, ok? Espero que tenham entendido e gostado. Uma boa semana para vocês.